Graça e paz, irmãos. Amém? Louvamos o Senhor, que Tu és adorado neste lugar. Pai, queremos render graças a Ti, ó Pai, pois realmente Tu és adorado. E que nós, como templo do Teu Espírito, possamos estar cheios, Senhor, de Ti. E que nós possamos, Senhor, nos transbordar, Senhor, nos derramar, Senhor, de Ti, em adoração, Senhor. E que nós possamos, Senhor, entender a Sua vontade sobre as nossas vidas. Que possamos entender que tudo tem um propósito, Senhor, debaixo dos céus. Que nós venhamos entender cada vez mais, Senhor, a Sua palavra. Entender, Senhor, o direcionamento que tem dado, Senhor, a cada um. Que o Senhor possa nos fortalecer, vivificar, Senhor, os nossos lares, as nossas casas, que possa, Senhor, ser fortificadas, Senhor, em Ti. Ó Deus, Te louvamos, ó Pai, porque Tu és digno, Senhor, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Quero Te agradecer tão somente, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Provérbios 27, primeiro diz: não presumas o dia do amanhã, porque não sabes o que produzirá o dia. Tiago diz a mesma palavra, dizendo: digo-vos que não sabeis o que acontecerá o amanhã, porque a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Muitas vezes nós colocamos em mente muitos planos, projetos, tudo para o amanhã. Os nossos dias de 24 horas muitas vezes não está dando tempo de fazer as coisas. São muitos projetos. É errado ter projetos? Não são errados ter projetos. Mas se nós começamos com o amanhã, nós vamos ver um mês depois, 2 meses, 3 meses, e vamos viver projetando sempre lá na frente, e não vamos viver o hoje. 1 Pedro 5,7 diz: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, que Ele tem cuidado de vós. E o Senhor, Ele tem cuidado das nossas vidas. Então nós temos que entregar o nosso caminho ao Senhor, confiar nele, que Ele tudo fará. Nós não podemos estar presumindo o próximo dia. Nós planejamos, mas o Senhor que acaba assinando tudo o que vai acontecer o amanhã. É como uma neblina que vai se dissipar, como uma panela que você está cozendo, sobe aquele vapor e de repente sobe. É assim, é a nossa vida. Muitos são os projetos dos homens para o amanhã. E nisso começa a vir muitas dissensões, começa a vir brigas pelo caminho. Muitos são os projetos para ganhar o dinheiro. É errado também, não é errado. Mas o Senhor, Ele tem um projeto maior para a sua igreja, um projeto para a família. E muitas vezes nós, não presumindo, mas não sabendo o que acontece amanhã, muitas vezes dormimos preocupados. Aí não vem o sono que o Senhor nos dá, o sono do descanso, porque nós temos muitos projetos, alvos a ser realizados, e muitas vezes nós vamos esquecendo um pouco da palavra do Senhor, que é o fundamento para nós ficarmos fortalecidos em Cristo. Então falta-nos projetos em Deus. 2 Coríntios 10, versículo 4 diz: porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de todas a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus,
e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Eu trouxe até um trailer de um filme. Eu tentei projetar ele, não consegui, mas o trailer ele acaba sendo bem mais curto do que um pedaço que eu ia pegar. Pode ir. Vocês é minha filha? Alguém viu a Miri? Estamos lutando uma guerra. 30 anos no futuro. É uma piada. Nosso inimigo não é humano. Precisamos que lutem ao nosso lado. Foi convocado. Pode até parar. Eu vou voltar. É só essa parte que eu queria mesmo. E a dispensa dos professores? Aí você pergunta, o que tem a ver um filme de ação e ficção? Um filme que, não sei se prestaram atenção, é de dezembro de 2022, está passando sobre uma Copa, Brasil e Itália. Tem nada a ver, mas está falando de uma projeção de uma luta futura. Mas, a princípio, uma moça fala assim que essa guerra, ela não é humana. É um filme de ficção. Mas, trazendo uma realidade para as nossas vidas, muitas vezes tem muita gente fazendo muita ficção em mentes, e projetando muitas guerras, principalmente dentro de casa, e perdendo o propósito da família. Por que eu li sobre as armas das nossas milícias não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos de todas as altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Tem muitos sendo levados cativos em pensamentos, e vence as lutas, vem batendo dentro de casa, as aflições vêm batendo dentro de casa, e muitos não está sabendo lidar com essas situações das lutas. E tem um salmo que ele fala: bom é ser afligido, para que nós venhamos a aprender. Então tem aflições que vão vir sobre as nossas vidas, para nós aprendermos alguma coisa. Em tudo, Deus quer que nós venhamos aprender. Não a murmurar, a reclamar, a desistir de situações. E nesse filme eu vi no início, é um ex-militar, um professor de biologia, e ele é convocado a uma guerra. Como nós, uma vez, nós levantamos nossas mãos, nós nos alistamos a um exército, só que um exército espiritual, e onde Efésios fala que, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desses séculos, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E não é muito diferente daquele rapaz, que ele é um militar, ele é professor de biologia, e ele almeja alguma coisa diferente daquilo que ele já faz no dia a dia. Ele procura um emprego melhor e não consegue um emprego melhor, e isso começa a dar ruim dentro de casa. Ele tem uma filha pequenininha, ele briga com a esposa, e quando projeta há 30 anos lá na frente, ele é convocado para essa luta. E lá na frente, nesse caso, ele conseguiu ver
onde ele falhou no passado. Por isso que eu quis mostrar um pouco desse filme. Porque nas nossas vidas, muitas vezes nós erramos, não assumimos erros, não procuramos ajuda, continuamos errando, nossa família vai definhando, vamos perdendo os filhos e esposas. A mulher que perdeu a dracma, ela perdeu dentro de casa. E muitas vezes perdemos as coisas dentro de casa. Dracmas perdidas, algo de valor perdido dentro de casa. Porque nós estamos preocupados com o dia do amanhã, com conquista, com o dinheiro. E esquecemos de olhar o que está acontecendo em nossa volta dentro da nossa casa. Filhos, esposa, ou marido. E as coisas vão definhando ao ponto de chegar lá na frente, aí vem aquela conversa do divórcio, perda dos filhos. E Filipenses 3, 13 e 14 diz: a vida cristã, com tudo aquilo que Deus planeja, ela tem um propósito. Vamos lá, 3, 13 e 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prossigo para o alvo. É estar atento, vigilante, olhando as circunstâncias, e não fugindo da vocação de Cristo Jesus, que é alcançar algo. Então, que destino nós estamos trilhando para as nossas vidas? No meio de tanta correria, no meio de tanta divisão, de tanta confusão. Mas tem alguns, como nós que estamos aqui nesta noite, tivemos um tempo de vir e adorar ao Senhor. Mas mesmo assim, queridos, trazendo a essa reflexão, aí eu pergunto, lhe mostrando circunstâncias, como está a sua casa? Você veio para adorar a Deus, mas essa adoração ela é momentânea, ou é uma adoração contínua? Que você vem e continua essa adoração dentro da sua casa, para que haja um fortalecimento, para que haja essa questão de você prosseguir para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que Deus tem planejado para a sua família, para a minha família, para a sua vida, é ter um propósito e um objetivo. E o apóstolo Paulo, ele se refere como um alvo, como aquilo que nós viemos alcançar, almejar, observar, ver as circunstâncias, as situações. E nós não temos que brigar contra carne e sangue, e sim contra principados e potestades. Todo território tem um. É onde que nós, igreja, nós temos que nos fortalecer no Senhor. Temos que ter um objetivo, um alvo de adoração, um objetivo, um alvo de nos fortalecer como um exército, que tem uma boa milícia, que não vai brigar contra irmãos, contra a carne, não vai brigar em casa, porque senão você está perdendo, você não está ganhando, você está perdendo. Você está perdendo este alvo. Você está perdendo o projeto daquilo que o Senhor ele tem preparado para a sua vida. 1 Pedro 1,9 fala que, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da alma. Essa luta e essa briga que nós temos que travar diante de nós mesmos, no mundo espiritual, onde nós estamos ligados, como corpo nós estamos ligados na terra, mas como
alma e espírito, nós estamos ligados ao mundo espiritual. Nossa carne pode padecer e vai ser sepultada e vai virar pó da terra novamente. Mas eu estou falando do retorno do espírito e alma, que é o fim da nossa vida. Paulo, ele fala de alcançar um alvo. Pedro está falando do fim, já alcançando um alvo, a salvação da alma. Mas enfim, o que você quer falar sobre as lutas de dentro de casa? Porque as lutas dentro de casa não te levam para a salvação da sua alma. Nós temos que tomar muito cuidado do que aquilo que nós fazemos dentro, fora de casa, e aquilo que nós mostramos que somos dentro de uma congregação. E se nós mostramos o que nós somos aqui, nós temos que mostrar o retorno para casa e ao trabalho também. E Efésios, ele está falando de principados e potestades, e eu ouvi uma ministração esses dias de um pastor carioca que ele foi chamado para uma ministração na Itália, e ele se preparou para essa ministração. Segundo ele se propôs em jejuar 40 dias. E no 35º dia, ele disse que ele teve uma visão com Cristo, e falando que o lugar que ele estava indo tinha principados e potestades, onde tinha uma semente germinada, e tinha uma pedra colocada em cima que estava atrapalhando a germinação daquela semente. E foi chegando o fim dos dias, e ele já estava na Itália, e diz ele que um dos principados jogou ele nos ombros e levou num lugar alto da Itália, e mostrou aquele lugar para ele e disse: você é de um paizinho de quinta, de 500 anos, eu um principado de 4.000 anos, que já estou nesse lugar predominando, e você vai vir lutar contra mim? E como Cristo já tinha falado para ele desse principado, ele falou assim: eu estou preparado. E ele falou, na linguagem dele, ele falou assim: vejo que você é poliglota, e eu vou falar o meu carioquês. E ele disse que o pau ia quebrar, e o nome de Jesus ia ser glorificado. E nisso ele voltou para a congregação, e chegando na congregação, ele disse que quando ele começou a ministrar, ele disse que ia ministrar uma palavra de amor, quando de repente na frente da igreja, começou a encostar alguns carros da máfia italiana, e disse que começou a entrar muitos homens armados, e um dos chefes da máfia sentou bem na frente. E ele começou a ministrar, e ele disse: não vou ministrar mais sobre o amor. E ele viu e ministrou diretamente para aquele homem da máfia. E ele falando assim que ele era chefe do tráfico do Rio de Janeiro, dos comandos que havia no Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele era chefe, e ele sabia o que significava o dinheiro que vinha recebendo de suor, de trabalho. E ele começou a falar diretamente, pregando para aquele homem, e aquele homem olhou para ele e falou que brasileiro ele era muito audacioso nas suas palavras. E ele falou: eu não quero saber se eu sou audacioso em minhas palavras, quero saber se você aceita Jesus como Salvador. E ele falou: hoje não, mas eu gostaria que você fosse na minha casa. E ele não foi na casa dele, mas ele foi no dia seguinte, e disse que a família daquele mafioso estava preparado para aceitar a Cristo como Salvador. Diz que ele, a esposa, os filhos e os comparsas, todos aceitaram a Cristo.
E diz que uma pedra foi tirada daquele lugar. E diz que em 2014 aumentou grandemente o número e o índice de cristão, principalmente naquela congregação que chegou a atingir a 6.500 membros. E que eu quero falar que se lá fora existem esses principados, existem homens que são sujeitos, mas têm se colocado à brecha e de não lutar contra a carne e o sangue, mas têm se colocado em posições de brigar contra principados em autoridade de Cristo. E o nosso Brasil, ele não é diferente de Itália e qualquer outro país por aí. Nós vemos muitos países asiáticos aí que estão em guerra. Nós vemos agora mesmo o Talibã, ele assumindo o governo do país do Afeganistão. E isso é um principado de guerra que tem se colocado naquele lugar para a destruição de famílias, de lares, de pessoas, de cidadãos, de cristãos. E eles estão lutando armados. E a Bíblia diz que nós não temos que lutar com essas armas dessas milícias, mas as nossas armas são mais fortes do que essas armas. Nós temos o poder de oração, de orar contra o Talibã, lutar contra países que estão se juntando para perseguir a igreja do Senhor. E nós somos um dos países livres que temos esse poder de nos unificar e termos que juntar a nossa família, juntar o corpo de Cristo, porque nós somos enxertados em Cristo. Então cada um tem uma função, e todas elas de se unificar em um lugar e adorar ao Senhor, e a nossa adoração romper os lugares celestiais, e alcançar em Deus salvação das nossas almas, salvação de almas que estão em outros lugares, a salvação do nosso Brasil, a salvação do nosso estado. Nós vemos que nós estamos chegando próximo do dia 12 de outubro, então existe a potestade de principados de idolatria, mas é só isso que tem chego ao Brasil. Ao longo do tempo, muitas coisas foram quebrando sobre a idolatria, muitos estão se tornando cristãos, mas ainda existe que tem se aumentado, mais ainda que nós temos que lutar ainda contra esses principados. O mamon é um deles, o amor ao dinheiro, a ganância e a avareza que tem se levantado. Muitos de nossos irmãos estão padecendo por situação de fome, muitas vezes, porque não tem chego um salário adequado, porque empresas estão fechando, não só por conta de Covid, mas porque quem está lá na frente não está pensando em quem está atrás. Eles não estão olhando para Jesus como autor e consumador da fé, não, eles estão olhando para o próprio umbigo. Eu ganho, eu quero. Isso está vindo só de governantes? Não. Tem muitos lugares, tem igrejas mesmo por aí que estão só querendo ganhar, e não tem a questão da salvação da alma, não tem a busca de salvação de pessoas que estão padecendo. Não estamos falando só de pessoas que são ímpias, estamos falando de pessoas que se diz que são de congregações. Então o amor ao dinheiro, a avareza tem aumentado muito, mamon tem prevalecido. O pessoal tem e quer. É como se fossem tratores, passando por cima dos pequenos para conquistar algo. A integridade e a honestidade nem está contando mais sobre isso. Lucas 16,
16:11 fala: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? As riquezas injustas. E as riquezas verdadeiras? Quais são as nossas riquezas verdadeiras? Será que o Deus Mamon tem dado integridade e honestidade? Nós estamos falando ainda da situação do nosso país. A questão de a homossexualidade tem se levantado muito. É um principado que tem se levantado. A questão do divórcio mesmo tem se levantado, tem criado muito número, não só em pessoas que não são cristãs, mas dentro da igreja mesmo. O divórcio tem aumentado muito. E muitas vezes nós estamos querendo lutar só contra principados de idolatria. Não, queridos. Tem muitos principados que têm que ser levantados sobre o Brasil, porque nós talvez, a falha, não vou falar nós, vou falar a minha falha, talvez de não ter se levantado mais e me colocado, direcionado mais na presença do Senhor, para ter um confronto direto com principados e potestades. Estou falando porque eu acho que eu fiquei um pouco impactado com a situação de 2012, aquele pastor que teve uma visão direto com esse principado, mas nós temos também a visão que ele teve de ter um encontro direto com Cristo e se fortalecer nele. Então não vou falar nós, mas falar eu, Edivaldo, de colocar mais a brecha, de estar tendo mais essas lutas espirituais contra principados e potestades. Está me colocando mais a brecha de auxiliar mais em famílias que estão se divorciando, ajudando mais jovens que estão se transformando, estão se levando ao mundo de homossexualidade. Pessoas que eram íntegras e honestas não estão sendo justas em suas riquezas, estão sendo injustas naquilo que estão recebendo. Isso é contra a carne. E no livro de Gálatas, nós vemos as obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5,16 a seguir diz: porém andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. É aquilo que você tem visto, aquilo que você tem almejado, aquilo que você tem levado as suas mãos a alcançar. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E a este opõe-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. A carne. Nós temos que lutar, sim, contra principados e potestades, mas nesse caso de Gálatas está falando que é a nossa carne,
Não brigar contra irmãos, brigar contra líderes, brigar um contra os outros, mas essa luta é contra eu. Eu, Edivaldo, eu tenho que lutar contra a prostituição e a impureza e a lascívia. Invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca dos quais vos declaro. Emulações, tentar ser igual ou superior a outra pessoa. Porfias, ficar discutindo, guerras de palavras. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Está aí o que você pode carregar. Ser cheio do Espírito de Deus e ter esse fruto do Espírito na sua vida, para que você possa ter uma luta mais sadia. Aí você vai promover o amor. Alguém vai ver o amor em você. Vai ver Cristo. Vai ver o gozo. Que você é alegre. Vai ver paz. Que você não anda em intrigas, lutas e dissensões. Você é longânimo e benigno e bondoso. Ou seja, longanimidade. Então imagine ser não só longânimo, mas nimidade. É alguma coisa mais à frente ainda de ser longânimo. Bondade, fé, mansidão e temperança. Temperança, é isso mesmo, queridos. Ah, não, é porque eu sou sanguíneo. Não, queridos, você tem que ser temperante. Você tem que ter uma temperança. O sanguíneo está no velho. Depois de sepultado, não tem mais sanguíneo. Você vai ver situações, você vai ter que engolir. O vulcão que estava em erupção, ele tem que estar desativado. Porque como que você pode não ser temperante? Você não é manso, você é explosivo. E como que você pode mostrar bondade, paz e ser longânimo, se você não tem a temperança? Não estou falando que você não pode saber conversar, é diferente. Você entrar numa briga, discutir, levantar a sua voz, se exaltar, ir para cima da pessoa, achar que você é o dono da razão. Mas, se você tem paz, e você é longânimo e benigno, você pode entrar numa discussão diferente. Você pode colocar de um jeito diferente em uma conversa, e no meio dessa conversa, Deus ele vai estar no meio. E Êxodo 14:14 diz que o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Então muitas vezes ou você vai estar calado, ou você vai estar falando, sendo sóbrio, em temperança naquilo que você vai falar. Essa luta, nós somos ganhadores dela, porque nós temos um Deus que peleja por nós. E nós vemos em toda a palavra, em toda a ação de Deus, na Bíblia nós não vemos nenhum momento Deus perdendo uma peleja, uma batalha, quando nós não lutamos contra a carne e o sangue, mas sim quando nós deixamos a situação no controle dele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então muitas vezes eu não sei aquilo que se passa na sua casa, porque muitas vezes nós não conversamos também. Mas por que eu venho falar mais sobre a questão da questão da luta de carne e sangue? Porque hoje mesmo eu vim e tive uma visão que muitos lares, principalmente da igreja, estão sendo desfeitos, porque não procura ajuda. A principal
é entregar ao caminho ao Senhor e entrar no seu quarto em oculto, muitas vezes no seu particular, e mostrar a situação, e você tem perdido essa luta, porque você está lutando da forma errada. E o Senhor, Ele mostrava muitos lares se afundando mesmo, como se fosse um Titanic, um barco se afundando. E ali estava o casal, muitas vezes filhos, tudo se afundando. E muitas vezes muitas pessoas por perto para ajudar e outros tentando estender as mãos. Mas a questão de não querer ajuda, mas achar que está se resolvendo do seu jeito e não está resolvendo de forma nenhuma e você está se afundando. Então não é contra a carne e o sangue. Então você está alistado numa milícia. E essa milícia nós temos um general de guerra, que ele é apto para te ajudar. E tem alguns que estão colocados como soldados também, que podem ajudar a você se restabelecer e ficar de pé novamente. Aquele filme fala de uma guerra do amanhã. Ele conseguiu voltar atrás, porque lá na frente ele viu a sua filha formada, bióloga, tenente. Será que nós teríamos essa visão de olhar nossa família lá na frente, estabelecida? Mas ele não viu estabelecida porque a filha deles tinha uma mágoa dele, porque ele divorciou da esposa e logo em seguida ele faleceu. É um filme, mas ele conseguiu voltar atrás e reparar danos, porque ele conseguiu tirar a raiz do problema. E se nós estamos vendo que nós estamos à deriva, e é claro que se você visualizar lá na frente, você vai ver que vai ficar ruim para você. Mas se você voltar para trás e olhar, existe uma raiz de um problema que você pode sancionar arrancando essa raiz, você vai se fortalecer. Mas dessa vez, se fortalecer em Cristo. Porque Ele está no controle daquilo que Ele planejou. E se Ele planejou algo para a sua família, se Ele planejou algo para você, ainda está de pé. Mas você tem que ver com que armas você está lutando. Daniel, no capítulo 10, ele se propôs em fazer um jejum e para entender acontecimento dos últimos dias. E ele foi em busca. Só que diz que ele foi respondido no primeiro dia. Só que a resposta só veio no 21º. E ele não deixou de buscar a resposta para aquilo que ele queria. De ver aquilo que estava sendo mostrado para ele em visões. E ele conseguiu buscar e ele alcançou. E muitas vezes nós não conseguimos, mesmo Deus, Ele nos alertando na carta de Paulo escrevendo em Éfesos, no primeiro livro, no versículo 3, diz: Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então, o Senhor, Ele já nos abençoou lá atrás. Então, se Ele já nos abençoou lá atrás, então Ele já quebrou toda a questão de principados e potestades que têm lutado contra as nossas vidas, contra o nosso lar, contra os nossos filhos. Mas para isso nós temos que também buscar alguns acontecimentos, porque Daniel, ele buscou, e ele não deixou de pedir, e não deixou de buscar todos os dias até que veio a resposta. E muitas vezes para nós não alcançamos as nossas respostas, porque nós pedimos no primeiro dia, no segundo dia nós desistimos. No livro de Lucas 11, 9 e 10,
Jesus, ele está falando da parábola do amigo importuno, mas ele fala no versículo 9 e 10: E eu vos digo a vós, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, porque qualquer que pede, recebe. É isso mesmo que está escrito? E quem busca? E quem bate? Então nós vemos que se o Senhor já nos abençoou lá atrás, e se nós estamos precisando hoje, sabendo que Ele nos abençoou, será que até aquilo que nós pedimos ao Senhor para nos fortalecer, naquilo que nós estamos querendo, buscando nele, Ele vai deixar de nos ajudar? Senão a palavra dele seria mentirosa. Está falando que aquele que pede, ele obtém, ele recebe. Porque está procurando alguma coisa. Se está procurando é porque você quer achar. Então nós temos que ser firmes naquilo que nós estamos querendo em Deus. Que destino, queridos, nós estamos trilhando para as nossas vidas? Que destino nós estamos trilhando para o nosso lar? Nós estamos tão atarefados, com o amanhã, loucos, trabalhando 24 horas. Estamos esquecendo das nossas dracmas, de coisas preciosas, nós não estamos dando valor. De buscar ao Senhor, de buscar o nosso lar, de buscar a nossa família, porque tem coisas que estão à frente de tudo isso. Estamos perdendo dracmas dentro de casa, mas há um jeito de buscar, é inconstância. Pedir um dia, não recebeu, pede no segundo, não veio, pede no terceiro, não veio, pede no quarto, chegou ao 21, nós temos que entender sobre os principados e potestades que não estão deixando chegar aos nossos ouvidos as nossas respostas, mas não é por causa disso que o Senhor, Ele já não nos respondeu os nossos pedidos. As nossas lutas que estão sendo travadas, o Senhor, Ele está vendo. Por mais que a nossa carne não está vendo o fim da situação, mas aquilo que o Senhor, Ele planejou ainda está de pé. E nós temos que trilhar e lutar, e não deixar vozes vir e nos direcionar para um outro lugar, para outra direção, que não seja o nosso lar. Nós vemos no livro de Samuel 3, de 1 a 10, ele deixou o seu sacerdócio virar e ficar numa situação de ser omisso. Ele deixou e perdeu dracmas dentro de casa. Os seus filhos se perderam. E lá estava Samuel crescendo. E nós vemos que o Senhor, Ele chama Samuel. Chama uma vez, mas Samuel não entendia, porque não compreendia, não tinha ouvido ainda a voz de Deus. E ele vai até Eli e pergunta se era Eli que estava chamando. Ele falou, não sou eu. Mas tem um tempo dele sair de dentro do quarto e ir lá em outro quarto para ver quem era que estava chamando. E o Senhor muitas vezes Ele tem falado uma vez, e Ele chamou novamente Samuel, e o Senhor falou 2 vezes conosco. Aí Ele chama novamente 3 vezes, Ele vai e fala assim, não, volta para o seu quarto, e fala, eis-me aqui.
Porque o Senhor quer falar com você. É o próprio Deus que está querendo falar com você. Então nós vemos que ele se perdeu, omisso, perdeu dracma dentro de casa, mas na ausência de um sacerdócio, Deus ele usa uma criança para julgar, para falar e profetizar sobre a casa de Eli. Mas ele fortalece novamente alguém. Por quê? Numa corrida de bastão, Eli deixou cair o bastão. E na Olimpíada nós sabemos que quando vai passar um bastão para o outro, tem que entregar na mão e o outro correr e não deixar cair até chegar num alvo. Ou até o fim da vossa fé, se nós for trazer para o espiritual. Eli deixou cair, mas Deus ele dá novamente o bastão para Samuel. Fala assim, agora você corre com o bastão. Então há uma corrida para destinos. E quem nunca ouviu a voz de Deus, então começa a deixar o seu ouvido bem aguçado para você ouvir. Porque o Senhor ele quer te entregar um bastão da sua casa para você tomar conta. Uma corrida de bastão é não deixar cair o bastão. Se você tem o privilégio de ter nascido numa congregação, se você desde novinho você vem ouvindo e crescendo e sendo fortalecido em Cristo, então você tem uma responsabilidade de entregar um legado de fé e ainda é maior para a sua casa. Porque esse bastão ele não pode cair. De que forma? Lendo, buscando, lutando contra a carne, lutando contra o seu eu. Agora tem pessoas que não nasceram na congregação. Aí como que faz? Mesmo que você não é cristão, ou se está se tornando cristão hoje, na sua família, você pode tomar a decisão de partir de você, pegar esse bastão e garantir que a sua geração futura sirva ao Senhor. É lutar contra você, lutar contra principados e potestades que têm se levantado sobre o seu bairro, sobre São Paulo, sobre o Brasil, sobre nações, não só sobre a idolatria, porque tem muitos principados que têm levado à destruição de lares. Nós temos que nos fortalecer no Senhor. Temos que conhecer essa força no Senhor e nos fortalecer dentro de casa. Esse é o bastão que o Senhor ele quer nos dar, para que nós venhamos correr. Não é isso que Oséias... Vamos fechar aqui. Oséias 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e a ele nos virá como chuva seródia que rega a terra. Meu querido, o Senhor está te entregando um bastão. E esse bastão é que você tem que acreditar nele. Você tem que correr com esse bastão. E que você venha entender que você tem que aprender a confiar em Deus, nas suas situações e as suas circunstâncias. Que Ele é maior que o seu problema. Ele é a porta. Não sei aquilo que você está pedindo, mas diz que Ele é a porta. Ele é o pão. Então, de repente, se você está sendo privado de algo, Ele é o pão. Ele é a água que sacia a nossa sede. Ou seja, Ele está sempre falando de algo que nós, palpáveis, para nós compreendermos
o que Ele é nas nossas vidas. E se Ele é tudo isso nas nossas vidas, e Ele tem mostrado que você está fraco e Ele quer te fortalecer. E se Ele tem mostrado para alguns que o seu lar está à deriva, é porque Ele está entrando com providência. Mas se fortaleça nele. Não acha que a força do seu braço vai sustentar algo, que não vai. Há um momento que você vai cansar. E você cansando, aí entra a carne, aí você vai começar a blasfemar. Você vai começar a brigar contra a outra pessoa, ou até mesmo contra você. Vai lutar contra a sua própria vida. E o Gilmar estava falando que nós temos que declarar sobre a ansiedade e depressão. Porque muitas vezes tem pessoas que estão dentro da igreja que estão depressivos e não querem entregar o ponto de entregar a vida ao Senhor para que Ele venha fortalecer. Mas que esse principado que tem atrapalhado os lugares celestiais aqui deste lugar, ele venha cair por terra em nome de Jesus. E você e a sua casa venha ser fortalecido em Cristo Jesus. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.